Então, o assunto da aula de hoje que eu vou falar para vocês, né, antiderivadas, né, integrais indefinidas. Né, eu vou começar nessa parte de antiderivada integral definida, né, e não vou trabalhar inicialmente com o conceito principal que surgiu, o cálculo integral, né, que era para calcular a área, né, referente ao do eixo x, né, de uma função aí com valores positivos, né, no intervalo fechado. Isso daí eu vou falar num assunto mais na próxima aula. Dessa da aula que eu vou falar para vocês é mais, né, entender a ideia como calcular, né, inicialmente a integral como forma de uma aplicação, né, resolvendo alguma equação diferencial, tá? Mas isso daí, sim, fica mais claro inicialmente. Eu vou trabalhar nessa forma primeiro, mas depois quando iremos estudar aí a integral definida, né, então vai ficar mais claro na hora de calcular, sabendo aqui como que calcula uma integral indefinida, tá? Exemplos assim que pode ser aplicado, né, quando é resolvido equações aí diferenciais, né, no caso que eu vou falar no final da aula no movimento retilíneo, né, um primeiro exemplo clássico. Eu só vou mostrar essa situação, que também só para vocês relacionarem o cuidado com anotações quando você vê numa matéria de física ou outra disciplina em si, tem que tomar cuidado na hora de calcular a integral, as variáveis que está sendo determinada, né. Outra aplicação também que é clássica, que é crescimento populacional, né, é praticamente resolver uma equação diferencial, que é calcular uma integral, né, volume, comprimento de arco, área de superfície, iremos ver isso daí futuramente nas próximas aulas, e também acho que em física tem centro de gravidade, também usa. Tá? E também um resultado que é o mais importante da teoria, né, de cálculo diferencial integral é que mostrar que tem uma relação, né, da integral com derivada. Né? E da aula de hoje mesmo, falando sobre antiderivada, né, integrais definidas, vai ficar já inicialmente um pouco claro sobre como é essa relação e como eu vou definir, né, a antiderivada e integral definida. Você vai ver depois, quando for trabalhar, provar, né, o teorema fundamental do cálculo, vai entender o porquê dessa relação entre os dois. Tá, então, vou começar aqui, né, com os modelos de matemático mais simples. Né? Então, a motivação aqui para começar a definir antiderivada e integral, né, é referente aos problemas aí de equação diferencial mais simples. Ela tem essa característica aqui. Vou escrever. Então, vou colocar aqui. Deixa eu... dy dx, vamos considerar aqui a função dy dx igual a uma função f de x, né, onde essa função f é conhecida. Né, onde f de x é conhecida. Tá. Então, isso daqui, vocês vão ter um curso específico para isso, que é equação diferencial ordinária, para ver qual que é outros modelos, mas para mostrar para vocês a importância da integral, vou pegar o exemplo mais trivial de equação diferencial, né? Que eu tenho aqui, eu não sei quem é a cara da minha função y, né? Mas eu sei que a minha função x é resolver o que tipo de problema, que seria calcular a integral. Eu saber qual que é a função y, né, na hora que eu calculo a derivada dela, vai dar minha função f de x. E esse procedimento aí, que a gente fala de determinar a função y para chegar na função f de x, é chamada de antidiferenciação. Né? Vou escrever aqui. O processo, né, de determinação de uma função a partir de sua derivada é o oposto da diferenciação,
que é chamada de antidiferenciação. Então, se acaso aí, olhando as condições na hora dessa minha função f aí, o domínio, se não tiver problema na hora de calcular a minha derivada, se é possível, né, obter uma função y tal que eu calculo a derivada dela d, a minha função f, então y, né, chama de antiderivada da função f. Escrevendo aqui, né, se for possível, achar uma função y de x aqui, eu estou determinando, né, qual que é a variável que está sendo diferenciável, né, cuja derivada é f de x, né, que satisfaz aquela condição ali da equação. Então y é chamada de antiderivada. Então y é chamada antiderivada de f. Tá. Vou mostrar alguns exemplos aí para começar a familiarizar, né, achar, né, determinar quem que seria uma antiderivada de uma função. Deixa eu colocar aqui exemplos. Eu dou a função aqui, né, f de x igual a 3. Aí você tem que pensar inicialmente assim. E eu tenho que olhar para achar minha antiderivada da minha função f. Eu tenho que pensar qual função, né, na hora que eu vou derivar essa função, dá 3. Né, lembrando lá, quando eu calculava a derivada, né, se eu quero calcular 3x, né, eu sei que a derivada de x é 1, né, e 3 constante na derivada ela sai para fora, então fica 3. Então, a priori, se eu chamar a minha f, vou colocar f grande aqui, 3x, né, temos que na hora eu calcular a derivada f de x vai ser igual a 3, que é igual à minha função f de x. Então, f é antiderivada de f maiúsculo, né, antiderivada de f minúsculo. Outra situação aqui, né, eu estou tentando fazer uma recordação das derivadas mais básicas aí. Vou colocar a função g de x aqui, 2x mais 1. Eu tenho que pensar o seguinte, qual função que a hora que eu vou derivar vai dar 2x, somado com uma outra função, na hora que eu derivar vai ser 1. Lembrando derivada, eu lembrava quando eu derivava x ao quadrado, né, descia o 2 multiplicando, subtraía 1, então ficava 2x. E quando eu derivava x, só dava 1. Então, se eu chamar aqui, eu vou separar aqui, um g maiúsculo aqui, de x ao quadrado mais x, né, eu tenho que a derivada de g de x, né, a derivada de x ao quadrado mais x, separa para a soma. Aí eu sei que o x ao quadrado vai ser 2x e a derivada de x é 1, né, que é igual a minha função g. Então, esse g aqui, maiúsculo, que eu coloquei, é uma antiderivada da função g minúsculo. Né? Outra situação também que eu posso pensar. Vou chamar a função h de x igual cosseno de x. Essa função h cosseno de x, eu tenho que pensar assim, qual que seria a minha função que eu derivar da cosseno, né? Lembrando lá, quando a gente estudou derivada, lembrar da função que eu derivo vai dar cosseno. Eu lembro que na tabelinha de derivadas, né, tá lá que derivada de seno é cosseno. Então, se eu chamar aqui
Vou colocar H grande aqui, igual seno, e calcular a derivada dela, né? Derivada da H grande, né? É a mesma que a derivada de seno. Isso vai ficar cosseno de x, que é igual ao H minúsculo, né? Então o H maiúsculo aqui é uma antiderivada de cosseno, aqui no caso que é o H minúsculo, né? Que é o pequeno. Uma situação curiosa também que é bem conhecida, né? Você calcula a derivada da função exponencial, vou colocar aqui como f mesmo. A gente sabe que a derivada da função exponencial é exponencial. Então eu tenho um caso particular aqui que eu tenho, né, minha função exponencial, ela é antiderivada dela mesma, né? Então se eu chamar aqui f grande aqui de exponencial de x, né, isso vai implicar que o f' de x é igual ao exponencial de x, que é igual a f de x, né? Exponencial de x é a antiderivada dela mesma. Então, assim, já é uma situação particular, assim, que sempre tem que estar marcada. Ó, lembrar que o que deriva com ela mesma da exponencial é que integra, entre aspas, seria antiderivada da área exponencial, entre aspas. Eu já vou falar com mais detalhes, né? E até dá para entender agora os memes que envolvem expressão de exponencial. Tá? Tá. Mas se reparar também, né? Eu estou calculando aqui função, eu dou a função de cara, mas se eu prestar atenção, seguinte, né, eu lembro que quando eu calculava a constante, a derivada da constante, sempre dava zero. E se você reparar, né, se eu tomar uma antiderivada e acrescentar uma constante, ela também vai continuar uma antiderivada, né? Note que se f de x é uma antiderivada de uma função f, então f de x mais c, né, onde c aqui vou considerar não nula, né, porque não tem sentido, se for c igual a zero vai ser a própria função, né? Então essa função também é, né, uma antiderivada. Né? Pois, ó, se eu for olhar aqui, ó, vou calcular a derivada aqui da função f de x mais c. A gente sabe o que? Derivada da soma separo. Então, é a derivada do f mais a derivada da constante. Derivada do f, né, como o f já é antiderivada, vai dar f de x. Derivada constante é zero. Então, né, mostrando aí pela definição de antiderivada, né, se f maiúsculo é minha antiderivada, se eu somar uma constante também continua uma antiderivada. Tá? E dessa parte aqui, né, quando eu falo quando está resolvendo equações diferenciais básicas, né, a mais básica possível que eu estou apresentando para vocês na aula de hoje, né, que define inicialmente o que seria integral indefinida. Então, a coleção de todas, vou colocar aqui, vou colocar como definição. A coleção de todas as antiderivadas de uma função f de x. Eu estou aqui
não sendo rigoroso na parte do domínio, mas fica subtendido assim que a função f está bem definida no domínio, né? A minha f também grande também está definida, então funciona tudo bem, né? Muitas vezes você tem que tomar cuidado quando você vai trabalhar com situações particulares, né? Você tem que tomar cuidado se o domínio está bem definido. Então, só estou deixando essa observação aqui antes que eu esqueça de falar para vocês. Né? É chamada aqui a coleção de todas as antiderivadas de uma função, é chamada de integral indefinida. Integral indefinida de f com relação a x. Aqui a relação a x é porque minha variável, né, nesse momento aqui, x, pode ser qualquer outra variável, dependendo do seu problema que você está estudando. Né? E denotamos por, aqui é integral, né, f de x, dx, onde está aqui sendo calculado, descobrido a variável da minha antiderivada, eu chamo que é igual a um f de x mais a constante c, né? C aí é uma constante, vou colocar aqui c, deixa eu fazer um c maior aqui, c pertencente aos reais, né? Pode ser zero, nesse caso que não vai fazer diferença nenhuma, né? Onde f de x, o f maiúsculo de x, é uma antiderivada de f. Né? Então, né, assim, inicialmente vamos definir integral indefinida. Né? Você consegue determinar uma integral indefinida, né, pensando assim, qual que vai ser a função que eu calculo a derivada, vai estar dentro da expressão da integral. Né? Então vamos aqui falar detalhes sobre a simbologia da integral indefinida. Tá? Primeiro, né, vou colocar como curiosidades, né? Curiosidades, ou não, melhor, observação. Observação. A primeira observação que eu vou falar para vocês, mas é uma observação histórica aí, né? O símbolo, deixa eu colocar em azul aqui. O símbolo aqui que, né, que usa integral, né? É um S medieval. S medieval. Nossa, escrevi tão feio. Medieval. Esse daqui foi determinado, esse S por notação por Leibniz, né? Usado por Leibniz como abreviatura da palavra latina summa ou soma. Essa anotação aqui ela tem mais relação, né, quando eu vou falar na próxima aula, na definição de integral através das somas de Riemann, né, onde que na hora, né, o objetivo é calcular a área, né, abaixo da função com eixo x, né, onde a função tem valores positivos. Aí tem um método que é de partição, aí você vai fazendo um limite de uma partição quando a partição vai diminuindo o máximo possível, menor possível, né, o comprimento da partição, e lá praticamente você vai fazendo uma soma infinita, né? Por isso que esse integral recebe essa notação de S de soma, tá? Outra observação que eu tenho para dizer para vocês aqui, né? Vou colocar outra cor para destacar a combinação aqui. Integral, vou colocar o que tiver dentro dx, né? O S, né, o medieval, né, o dx, ele representa aqui um símbolo único, né, como
Opa, eu comi a linha aqui. Como um símbolo único. Único, né? Onde, né, que o espaço em branco que está aqui nos 3 pontinhos, eu coloco a função que eu quero descobrir qual é a minha antiderivada, né? Essa parte aqui, opa, essa parte onde eu quero descobrir minha antiderivada. Aqui, qual é a variável independente que eu estou calculando essa antiderivada. Tá? Então, a notação de integrais, quando você vê, sim, você tem que tomar cuidado. Se não tiver só a notação desse da soma, mas não tiver o dx do lado, você pode ter certeza que não está escrito corretamente. E isso daí também eu vou querer de vocês, né, na hora quando vocês forem calcular, não só aqui, depois, nas outras disciplinas, né, dependendo principalmente cálculo 2, que é onde vai ter que trabalhar integral com variável x e y, EDO, dependendo da variável, pode ser x, y, t, u, não importa. Você tem que denotar onde está sendo calculado a derivada em qual variável. Né? Ou quando vai ter depois na próxima aula ensinar como substituição de variável também, aí você está denotando qual é a variável que está sendo calculada. Tá? Então, essa notação não aparece à toa e é bom, na hora de escrever, né, usar de forma correta. Tá? Então, vamos calcular aí umas integrais indefinidas com as que a gente conheceu agora. A primeira, né, fez a 3dx. Então, eu tenho aqui integral, a função que está dentro é a função constante 3. O dx, eu estou fazendo o que? Integral referente à variável x. Né? Aí, como que eu respondo isso? Eu sei que a antiderivada da função 3 é 3x, né, na variável x. Então, eu sei que uma antiderivada é 3x. Né, porque se eu calcular a derivada 3x, vai dar 3. Tá, mas para calcular a integral indefinida, né, é um conjunto das funções, né, da antiderivada, né, sendo uma antiderivada mais uma constante. Então, aqui você coloca uma constante arbitrária, né, onde c é constante. Vou pegar o próximo que a gente fez lá. Quando foi no caso 2x mais 1. A variável está em x. Né? Dx aqui certinho. Então, a gente viu que x ao quadrado mais x é uma antiderivada. Né? Então, para calcular a integral indefinida, né, de 2x mais 1 sabendo uma antiderivada, escreve essa antiderivada e acrescenta uma constante. No caso do cosseno, eu posso fazer diferente. Né? Se tivesse escrito assim, cosseno de t dt. Né? O que eu estou vendo aqui, minha função cosseno está na variável t. Né? Então a integral é referente a t, a antiderivada de cosseno a gente sabe que é seno, né? Mas tem que ser na variável t, não seria seno de x. Então eu tenho que colocar seno de t, né, onde é a minha variável que está sendo integrada, mais uma constante arbitrária. Né? Outra situação também, posso mudar em colocar u, exponencial de u, du. Né? Minha variável é u. Se ela tem relação com outra coisa, no momento não sei, posso trabalhar mais para frente quando iremos ver mudança de variável, você vai saber que situações quando você vai mudando, você muda para uma variável que fica mais fácil, aí você cai numa situação simples de calcular integral, né? Que essa é a estratégia principal de calcular integral. Você tentar organizar para ficar numa integral mais simples, depois eu vou devolvendo qual que é a minha variável. Né? No caso aqui, eu sei que integral de exponencial, né, a antiderivada exponencial é propriamente exponencial. Então eu escrevo exponencial da minha variável mais uma constante arbitrária. E outra aí conhecida, né, se eu fosse calcular, essa daqui muita gente acaba fazendo confusão, mas tem que saber essas. Sim, eu coloquei cosseno, mas também vale seno. Em si tem que saber de cor, mas essa daqui você não pode esquecer. Essa daqui é clássica. Né? A integral definida da função 1 sobre x dx. A gente tem que lembrar assim. Qual é a função que eu calcular a derivada dela vai dar 1 sobre x? Que eu deixei disponível lá para vocês no
no portal, tem também lá no meu site. Essa daqui é uma... Se eu estou enganado, eu acho que essa tabelinha eu conheço acho que desde a época da minha graduação. Então essa tabela aí, ela tem mais de 15 anos. Né? Ela está na internet, eu acho ela bem enxuta e bem clara na hora de calcular, saber onde está derivada, as propriedades derivadas e integrais. Né? No lado aí direito você tem as integrais e no lado esquerdo tem as derivadas. Né? Então você tem que olhar assim, óbvio que na parte integral já tem o valor do cálculo da integral. Então você vai ter que olhar o seguinte. Então, saber qual é a função, né? Se eu derivar 1 sobre x ou 1 sobre u, dá... Derivar, né? Ou derivar essa função vai dar 1 sobre u. Né? No caso aqui, se for olhar na derivada, seria a 7, né? Que se eu derivo... Não está querendo subir aqui, dar um zoom. Se eu derivo... Deixa eu pegar o mouse. Se eu derivo ln, vai dar 1 sobre u vezes o ln. Mas se eu estou derivando a variável u, a derivada u seria 1. Mas também, para ficar mais claro, se eu olhar aqui na integral de du sobre u, o ln coloca módulo de u mais constante c. Tá. Então isso daqui, como está em x, seria ln módulo de x mais a constante c. Tá, o detalhe aqui, né? Lembra que eu acho que eu coloquei em exercício só para calcular a derivada do módulo de x, né? E dava 1 sobre x. Também dá nos dois casos, mas muitas vezes pode aparecer alguma situação, a pessoa coloca lá diretamente, né? Sem o módulo de x. Né? Está errado, professor? Não. Né? Ele só fica subentendido quando eu escrevo isso, o meu domínio, né, da função. Então, estou determinando aí, calculando uma integral indefinida com domínio onde o x aí é só positivo. Mas se eu quero calcular com domínio todo os conjuntos dos números reais, aí eu coloco o módulo de x, porque ln de número negativo não existe. Né? Então, tanto ln módulo x ou ln só de x, não está errado, tá? A diferença de um para outro aí é só o domínio. Por isso que vocês olhem aqui na tabela, né? Muitas vezes tem assim, as integrais, né? Do caso do du sobre u, né? A integral do tangente de u, que é ln do módulo secante u, é mais por causa disso, onde que vai satisfazer a função aí, dar valor positivo. Né? Então, se o domínio tem que dar valor negativo, então é bom colocar o módulo. Tá? Então, é só para ter cuidado muitas vezes com essa anotação por causa dessa peculiaridade da função logaritmo natural. Tá? Então, as primeiras integrais indefinidas básicas, aí que não deve esquecer, óbvio, que é da exponencial e do logaritmo natural. Né? Seno, cosseno e que eu coloco aqui também, né? Tem que estar de na alma mesmo, a 1 e a 2, né? Que seria também da elevada potência. Né? Eu falei da variável, né? Que mudando aqui. Né? Tá. A próxima também, curiosidade, né? Que assim, a gente quando tinha derivada, né, coloca lá assim, se é derivada da fração tem um procedimento. Né? Eu poderia mudar alguma coisa, seguir uma regrinha e consigo calcular. Né? Se é do produto, segue uma regrinha e consigo calcular. Né? Então, integrais não é assim tão fácil como derivadas era. Né? Derivadas você tem soma, separo, beleza. Você tem constante. Tinha bastante propriedade que facilitava na hora de calcular a derivada. Na integrais não. Então tem que tomar um maior cuidado. Não é que toda propriedade que eu posso, né, que vale para um outro tipo de operação, vai dizer que vai valer para outra que eu estou fazendo. Então integral, inicialmente, né, a única propriedade que você pode fazer, entre aspas, cegamente aplicar, né, é separar para soma e tirar a constante para fora da integral. Por quê? Né? Essa propriedade segue, né, que a operação diferencial é uma operação linear. Vou falando aqui linear, né, no sentido mais na aula, quem um dia estudar, ler algo sobre álgebra linear, né, que tem lá os conceitos para dizer que é uma operação linear, uma transformação linear. Então, quando eu digo que é uma operação linear, ele satisfaz as propriedades praticamente de soma, né, você separa para soma e você tira, entre aspas, para fora da minha operação a constante, né, tira para fora e coloca multiplicando, tá?
Vou escrever aqui, né, lembrando né, que é a operação de diferenciação é uma operação linear. Ou seja, quando eu falo que a operação linear é o seguinte, né? Ele vai estar aqui, se eu tenho a derivada, vou colocar aqui em maiúsculo. A constante, ela sai para fora, né? Eu falo para fora um macete didático, né? Aqui o C tem que ser diferente de zero e separa para soma também. Então, se eu vou calcular a derivada ou subtração, né, de uma soma de funções, também ela separa. Isso ser linear. E com essas duas propriedades garante também que minha operação integral também é linear, né? Então, dessas propriedades, obtemos que a integração é uma operação linear. Tentar provar aqui, tentar não, vou provar para vocês, né? Como que é válido, né? Então quero provar assim o primeiro da constante, né? Então eu quero mostrar aqui, que a integral de uma constante vezes uma função é igual a constante vezes a integral. Opa, esqueci aqui o dx. Deixa eu corrigir aqui. Dx é igual a uma constante vezes a integral dessa função, né? Vamos considerar já indiretamente aí que a antiderivada dessa função aí é um f maiúsculo, né? Então, vou colocar aqui, né, seja f a antiderivada de f, né? Então, se eu sei que ela é antiderivada, quer mostrar o que? Que o f' de x é igual a f de x. Tá. Aí, se eu tenho, né, eu vou calcular a antiderivada do cf de x, né? Então, seria a antiderivada do cf de x. Tem que ser uma função, aqui eu vou colocar uma letra diferente aqui, um d de x, né? Mais uma constante c, né, tal que a derivada constante não vai ter problema, então a derivada do x vai ser igual a c de f. Tá. Mas note o seguinte, né? Se eu calcular, se eu chamar aqui d igual c, né, integral de f de x, né, eu sei que assim, eu sei que é c, um f de x. Esse c aqui eu vou colocar uma constante arbitrária c1, tá? Vou mudar essa daqui c2 aqui para não confundir mesmo a constante c, tá? C1. Aqui onde f é a antiderivada de f minúsculo, né? E na hora de eu calcular a derivada disso daí, é só separar aqui, eu posso ter cf de x mais c vezes c1. Não importa. Se eu vou calcular essa derivada aqui, essa nova função,
C1', né, eu tenho que a constante aqui vai 0, né, a constante C sai para fora e fica CF' de x. Né? Então, aqui que eu tenho que a minha integral, né, de C vezes f de x, né, na hora de calcular ela também vai dar o CF', né, que é igual no caso aqui CF de x. Então, na forma que eu for usando a definição, então eu tenho que o D mesmo, obrigatoriamente, é C integral f de x dx. Né? Se eu colocar nessa forma aqui um D diferente, eu coloquei D de x aqui em geral, mas esse D aqui eu vou colocar um D1 aqui, considerando outra diferente, que seria também uma antiderivada, né, dessa função CF de x. Então, desse fato aqui, eu consigo obter que a integral de CF de x é igual a C vezes a integral f de x dx. No caso da soma, também vai de forma semelhante. Né? Vou considerar aqui integral de f de x, mais ou menos g de x dx. Né? Se eu for pegar aqui a função onde, considerando aqui integral de f de x dx igual a um f de x mais c1, integral de g de x dx igual a um g de x mais c2 aqui. As constantes arbitrárias muitas vezes não pode ser igual, então por isso que eu coloco esse subíndice 1 e 2. Na hora de se eu for calcular, né, a derivada de f de x mais c1, né, vou colocar em parênteses, mais g de x mais c2, né, linha. Isso daqui se separa a derivada para soma, então as constantes zero e vai ficar só f' de x mais g' de x. Né, que no caso aqui, vou colocar mais ou menos aqui, só para fazer diferença como ela está sendo para mais ou menos, que é aqui meu f de x mais ou menos g de x. Né. Provando aqui que se eu somar a integral de f de x dx mais com a integral de g de x dx, ou somar ou subtrair, né, vai ser também a minha antiderivada da soma que está dentro ali. Então, isso daqui eu também tenho a garantia que vai ser integral de f de x dx mais ou menos integral de g de x dx. Então, separar para soma, para deixar uma expressão mais simples ou tirar a constante para fora, é válido. Fora isso, não faça nada. Né? Tipo, acaba acontecendo loucura. Vou separar derivada da soma, né? Tá multiplicando, né? Derivada da soma não, vai a derivada eu lembro da derivada da multiplicação, né? Que aí deriva a primeira, a segunda, mais a derivada da segunda, primeira. Aí eu vou pensar que vou integrar, a pessoa vai fazer integral da primeira vez a segunda e mais não, isso daí não existe, tá? Ou de fração, alguma coisa assim também. Toma cuidado para não inverter as propriedades, tá? Então, integral, você tem que andar muito mais em casca de ovo do que era em calcular a derivada. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês perceberem, né, como que tem que ser calculado, né, o procedimento, analisar assim, olhar a minha expressão, a função que eu quero saber minha antiderivada, né, eu quero calcular minha integral indefinida, né, o que eu preciso fazer para conseguir cair numa integral que eu conheço mais simples. Né. Vamos colocar aqui, né, exemplos aqui para enxergar melhor assim a estratégia, né, a linha de raciocínio que eu tenho que tomar para conseguir calcular, determinar uma integral indefinida. Vamos pegar o primeiro caso aqui. 1 sobre x mais 1 sobre x elevado ao quadrado dx. Então, quando você for calcular nessa situação, já vou deixar como, assumindo já as propriedades, né, o que eu coloco na tabelinha aqui entre essas 21 integrais que você pode usar e também essas 6 de recorrência. Tá? Então, são válidas para trabalhar, calcular isso daí. É só calcular a derivada
de um lado para chegar qualquer outro. Então, para provar isso daí, seria se quisesse fazer como exercício, né? Calcula a derivada de cada um que está aí na expressão à direita, né? E chega no que está dentro pela esquerda. Tá? Então, você tem essa tabela aí de derivadas mais conhecidas, para você integrais mais conhecidas para você conseguir calcular alguma outra integral indefinida. Aqui está na variável u, para poder acostumarem depois quando eu for falar na aula de mudança de variável, quando você vai transformar numa variável u, aí você tem aqui numa conhecida e você usa essa tabela. Né? Por isso que eu já gosto de usar essa tabela aqui, mesmo sendo antiga, mas ela é bem útil na hora de estudar. Então, quando eu for calcular essa integral aqui de 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado dx. Então, primeira coisa, tem soma, é melhor separar. Então, na hora eu vou escrever, próximo passo aqui, aí, escrevo 1 sobre x dx mais integral de 1 sobre x ao quadrado dx. Então, a integral de 1 sobre x é clássico, é ln de x. Eu acabei em integral, poderia colocar aqui a constante arbitrária? Poderia, mas só que você vai carregar constante muitas vezes arbitrária à toa, porque você vai colocando, dependendo da quantidade de funções que você tem constante arbitrária para carregar, no final você vai ter que somar todas elas e colocar como uma outra variável de constante arbitrária. Então, é sempre bom, conveniente, no final, quando você acabar de calcular todas as integrais indefinidas, aí a última expressão você coloca como somado uma constante arbitrária. Tá. Na hora de calcular 1 sobre x ao quadrado dx, né, eu vejo muito erro comum, a pessoa no desespero vai fazer errado, por confundir com a integral de 1 sobre x dx, né, coloca assim, integral de 1 sobre x ao quadrado como ln de x ao quadrado. Isso daí está errado, não é. Quando você tem 1 sobre x elevado a alguma potência diferente de 1, é melhor você trocar por x elevado a essa potência negativa. Por quê? Na hora que eu for lá na tabela aqui de valores, né, a propriedade que eu posso usar, eu tenho a propriedade 2. Quando eu vou calcular a integral de uma variável elevada a alguma potência, onde essa potência é diferente de 1, né, você escreve essa variável elevada à potência mais 1, dividido pela potência mais 1. Né, mais a constante arbitrária aqui, que eu vou acrescentar também, que vai ser o final já de cálculo de todas as integrais indefinidas. Então eu escrevo novamente ln de x, né, mais, então é x elevado menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1, mais a constante arbitrária. Aí a pessoa fala, mas eu vou parar aqui? Não, aqui eu consigo simplificar e organizar a expressão. Eu tenho ln de x repete, né, o x elevado a menos 2 mais 1 é x elevado a menos 1. E menos 2 mais 1 é menos 1. Então o sinal ali que vai estar multiplicando vai ser negativo. Então fica menos 1 sobre x mais a constante arbitrária. Aí esse daqui seria a minha integral indefinida de 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Outro exemplo também. Integral x mais 1 dividido por x dx. Vou colocar entre parênteses aqui que a expressão está em fração. Tá, muitas vezes, né, uma estratégia bem simples. Vai aparecer uma expressão, né, de quociente aí. Né, no numerador tem uma soma. Eu coloquei aqui uma soma bem simples para enxergar. Mas pode ser uma soma maior, pode ser um polinômio de grau maior 2, 3, não importa. Mas no denominador, né, é só estar uma variável. Então eu tenho aí pode estar a potência maior que 1, né, não importa. Mas é conveniente, quando você tem expressões com essa cara aqui, tá? No numerador tem soma. Aí o denominador você consegue separar. Né? O denominador só tem uma variável, né, ou uma constante multiplicada pela variável. Então você pode escrever dessa forma. X dividido por x, mais 1 dividido por x dx. Né? Repete que está no denominador, separa na soma. Aí eu sei que x dividido por x é 1. Né? 1 sobre x dx. Aqui eu posso usar a propriedade que eu posso separar a integral para a soma. Aí vou ter integral de 1 dx mais integral de 1 sobre x dx.
Muitas vezes é mais usado, conveniente, né? Escrever não integral de um dx, já deixa integral de dx. Né? Se está escrito integral dx, quer dizer que é 1, a função é a constante 1. Tá? Então, outra notação aí que vocês têm que não esquecer, né? Tem que saber também na hora de cálculo de integral. Tá? A integral de 1 sobre x a gente conhece, né? Que é o ln de x. Vou colocar a minha constante arbitrária. E a integral de dx, né, para lembrar qual é a função que eu derivo, vai ser 1, né, é x. A variável é x, então eu tenho que é x mais ln de x mais a constante arbitrária. Tá? Esse é um outro método. Tipo, estou mostrando os métodos mais triviais, né, que também é útil quando tiver algumas integrais mais complexas. Vou pegar outra situação. Integral de 5 elevado a x mais exponencial menos 1 dx. Aqui tem soma, né, 5 elevado a x mais exponencial menos 1. Então vou separar para a soma. Integral de 5 elevado a x mais integral de exponencial menos 1 dx. Tá, a integral de 5 elevado a x, eu tenho que é 5, na função 5 é um valor positivo, né? Elevado a x. Então tem que olhar lá na tabela qual que é a integral dela. Então vamos lá. A propriedade que é onde define aí constante positiva, né, elevada à potência, é a propriedade 4. Então a integral de a elevado a u, no caso aqui o nosso a é 5, né, o u é x. Você vai trocar a integral indefinida por 5 elevado a x dividido por ln de 5 mais a constante arbitrária. Né? Meu 5 satisfaz as condições, é positivo e diferente de 1. Então eu posso usar a propriedade 4. Então é 5 elevado a x dividido por ln de 5, né? Mais a constante arbitrária eu vou colocar no final. A constante elevada a menos 1. Né? Eu não posso falar, eu estou acostumado a calcular a integral de exponencial e já coloco exponencial do x. Não, nesse caso aqui, exponencial elevado a menos 1 é uma constante, não tem variável. Então eu posso tirar para fora. Então, exponencial menos 1, integral dx. Essa integral dx aprendemos aí no caso anterior, que é x. Então aqui é 5 elevado a x, ln de 5, mais exponencial menos 1 de x. Acabou de todas as integrais, aí eu coloco minha constante arbitrária. Raciocinar inicialmente essas propriedades básicas, assim, que, tipo, esse daqui seria tipo, trivial, é bem light inicialmente. Nas próximas aulas eu vou colocando situações um pouco mais chatas, né, que tem que, dependendo de uma substituição, tem que saber que vai usar, dependendo também, você pode olhar, né, tem que usar uma propriedade depois conhecida que é a integração por partes. A integração por partes, vocês vão perceber que é relacionado com a propriedade da derivada do produto, mas lá na aula vai ficar mais claro para vocês entenderem. Então, as primeiras propriedades que você tem que estar na cabeça, que você só pode fazer com integral, é tirar a constante para fora e separar para a soma. Mais nada, né? Dependendo, tem a fração que você pode separar a soma no numerador também. Você tem que ver quais operações algébricas certinha primeiro para resolver dentro, para depois poder abrir. Fora disso, não faça nada, não confunda derivada com integral. A pessoa muitas vezes fica com muita propriedade na cabeça e mistura as propriedades. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Por isso que eu coloco essa tabelinha aí para vocês disponível, para ficar fácil na hora que você tem que, eu posso usar isso, eu posso usar aquilo. Se tiver fora daquela tabelinha, não faça. Né? Não faça. O máximo você tem que ver alguma técnica que é usada na sala de aula que posso usar na hora, dependendo da minha expressão, ou como eu posso fazer a substituição dessa expressão. Tá? E também, diretamente integral indefinida, né, você tem que saber derivada, né, e expressão algébrica para depois calcular integral. Que essas técnicas aí que são apresentadas para vocês vão acabar vendo muito em EDO, vai acabar vendo muito em talvez cálculo numérico, né, o cálculo 2 também vai rever algumas propriedades que foi feita aqui. Certeza que provavelmente o professor vai considerar que você já sabe dessas propriedades. Eu lembro quando eu ministrei cálculo 2, eu comecei a falar algumas coisas e os alunos ficou doido. Não,
Mas não foi falado isso não, mas aí tinha que acabar falando de novo, mas porque fui descobrir que o aluno muitas vezes nem assistia as aulas de integral direito. Por isso que eu peço para vocês não abandonarem a, a matéria de integral, né? Porque assim, vou relaxar, tô sossegado, preciso ir pro canota. Não. Se você relaxar aqui é a bomba certeira no próximo semestre. E do último assunto que eu vou falar para vocês, né? Eu vou para mostrar assim a aplicação, mais claro que eu prometi no começo da aula, né? É sobre movimento retilíneo. Vou colocar aqui movimento. Talvez alguns de vocês já devem ter visto isso, o professor de física já apresentou, mas eu vou apresentar para vocês talvez novamente ou pela primeira vez em alguns casos, né, como que a derivada, né, integral entra nessa parte aqui resolvendo com uma EDO, né, que fala uma EDO mais simples que é calcular, achar a função que eu calculo a derivada da ela mesma, né? Então só reescrever a parte teórica aqui de física, quais as definições formais, né, do problema de movimento retilíneo, né? Vamos colocar aqui a seguinte situação, né? Se uma partícula, o físico gosta de falar partícula, né? Eu considero como fosse um ponto. O matemático fala assim, considera um ponto, né? O físico fala partícula. Então se desloca em movimento retilíneo ao longo de uma linha reta. Eu vou considerar aqui que muitas vezes trabalha com o eixo XY, né? Vamos considerar aí na horizontal, né, o eixo X. Vou fazer o desenho aqui considerando eu tenho aqui o eixo X, nem preciso olhar o Y. Vou colocar aqui X, começa inicial, então a partícula está aqui em algum ponto, né? Então colocar eixo X e essa partícula vai estar em movimento, né? Então vou colocar lá a relação ao tempo. Então vou colocar aqui denotando com x de t. Ela começa talvez o tempo zero e até quando está num tempo diferente de zero, ela tem alguma posição aí no espaço do eixo x, né? Deixa eu só voltar aqui, eixo x, né? E o movimento, né? O movimento é descrito por sua função posição, né, que é o chamado posição x igual x de t, né, que eu estou relacionando aqui com o tempo. Então o x de t aí eu chamo função posição, porque dependendo do tempo ele vai ter um valor x, né? Então tempo 1 o valor de x é alguma coisa, né? O tempo 2 o valor de x é outra coisa, tá? E física, né? A velocidade é da partícula, a velocidade como move essa partícula, vou denotar aqui com função v referente ao tempo, é a derivada em relação a derivada da função posição, desculpa comendo palavra aqui, é a derivada da função posição em relação ao tempo. Né? Ou seja, colocar a notação. E aqui é muitas vezes o que acontece
eu falo por experiência própria, né? Quando dá o bug na cabeça, a pessoa começa quando muda a letra, né? Que a gente muitas vezes é acostumado, pratica na hora de calcular derivada, né? Deriva na variável x. Mas no caso aqui, quando eu estou colocando um problema de física descrevendo que x é uma função em relação ao tempo, então quando eu estou calculando, né, a velocidade dessa função posição, né, eu estou calculando derivada em relação a t. Aí muitas vezes a pessoa confunde e pensa que tá, estou calculando a derivada de x, então derivada de x é 1. Não, não é isso que está acontecendo. Então, muitas vezes eu falo para tomar cuidado na hora que é a variável de calcular, que dependendo assim, o x pode estar dependendo de outra variável. Né? O x depende da variável tempo, pode depender propriamente de y, dependendo de alguns problemas que vocês vão ver futuramente que envolve isso. Né? O x depende da variável y, o y depende da variável x. Né? O x pode depender de uma variável u, θ. Dependendo do problema, você tem x dependendo de outra variável. Então, na hora que você vai calcular a derivada, você tem que tomar cuidado com qual variável que você está calculando a derivada. E no caso aqui, para a velocidade do movimento de uma partícula, né? Então a x é uma função em relação a t. Então x tem que ter uma expressão com cara de t. Então na hora que estou calculando derivada, é derivada de t. Então por isso que eu denoto desse jeito dx dt. Né? Onde que seria quando eu calculava na forma básica dy dx. Né? No caso o y aqui seria o x e o x seria t. Né? Quando usava nos casos aí de início de curso de calcular derivada. Também aceleração. Né? Colocar aceleração. Vou travando língua aqui. Aceleração. Né? Denota por A de t. Né? É a derivada da velocidade. Em relação ao tempo. Né? É o que? Se eu calculo a derivada em relação ao tempo, então denoto o seguinte: d de v dt. Mas eu sei que v é a derivada de x em relação a t. Né? Então, se eu colocar aqui d de t, dx dt, olha, colocando dx ao vício. Né? Eu sei que é a derivada de segunda ordem. Então, isso aqui é derivada de segunda ordem da função x em relação ao tempo, derivando duas vezes. Né? Então tá, então essas seriam as definições aí básicas no problema de movimento retilíneo. Então eu vou apresentar, já dar uma breve também motivação quando vocês vão ver isso daí novamente em EDO. Né? A ideia é quando eu tenho um problema de valor retilíneo, né, e eu sei, né, a posição inicial, eu sei qual é a aceleração e também eu sei a velocidade inicial. Né? Sabendo alguma dessas informações, eu consigo determinar, né, explicitamente quem seria a minha função do movimento retilíneo, né? Dependendo se eu sei a cara da minha função, a aceleração. Né? E é fazer no final das contas o quê? Né? Calcular integrais. Né? Isso daí não tem muito segredo. Mas eu vou fazer para vocês verem, né, como que é feito a modelagem aí de calcular a expressão da função movimento retilíneo. Né? Eu vou colocar depois num caso particular onde a aceleração é constante. Mas se você tem essas condições aí, né, também, outra coisa que vocês vão ver, né, em situações. Caramba, que escrever tá dando erro aqui. Em situações, né, típicas, onde sabemos, né, a aceleração da partícula, né, a função, né,
posição inicial, eu vou denotar aqui x0, né, posição inicial. E a velocidade inicial. Se eu tenho essas três informações, né, eu consigo, né, determinar, né, através da definição de cada uma, né, da aceleração, da velocidade, eu consigo determinar qual que é a função, né, do movimento retilíneo. Né? E isso daí é resolver, que a gente chama lá em EDO, vocês vão ver com mais calma, é dois problemas de valores iniciais ao mesmo tempo. Né? Então, para acharmos a função x em relação ao tempo, né, que é do movimento retilíneo, é resolver dois problemas de valor inicial. Lá o conhecido como abreviação PVI. Tá, só para comentar um pouco por cima do problema de valor inicial, né, tem lá, vai ser provado em EDO com mais rigorosidade, ou comentado com mais rigorosidade, né, porque você tem uma equação, né, diferencial do tipo derivada de uma função igual outra função, como foi do começo da aula, né, e você tem uma condição inicial, você tem uma informação a mais, então você consegue determinar uma única função antiderivada, né? Vamos dizer assim que a gente fala, que satisfaz a equação. Então, para conseguir achar essa da função daí do movimento retilíneo, né, resolver dois problemas de valor inicial e qual que são, né? Quais são? Né? Então, a primeira aqui, eu sei que é o dx dt igual v de t, né, onde o x de 0 eu sei o valor, e dv dt igual a de t, onde o v da condição inicial é igual a v0. Então, a ideia é resolver esses dois problemas de valores iniciais aí. E como que eu resolvo? Né? Então, eu tenho que começar para onde eu tenho informação primeiro. A primeira informação que está completa para conseguir resolver esse problema de valor inicial é na equação, vou colocar aqui 2, né? Aqui a equação 1, né? Que é da derivada da velocidade sobre a aceleração. Porque eu sei, né? Sabendo a função aceleração de t. Né? Se ela é integrável, é possível calcular, então eu sei. Aí eu vou fazer o exemplo aqui para vocês mais básico, trivial, né? Provavelmente alguns de vocês podem ter visto numa aula de física, mas eu vou retornar de novo, mas mostrando com um olhar mais matemático, né? A parte onde está sendo calculada a integral, o cuidado na notação, na forma de escrever. Então o exemplo que eu vou colocar para vocês, né? Se caso minha função aí aceleração é constante, né? Então vamos considerar aqui, né, aceleração constante. Então a minha função a de t é igual a A, né? Então suponhamos, vou escrever de outra cor aqui para não misturar, que dv dt é igual a, onde A é constante. E vamos assumir também que temos aí uma velocidade inicial e um ponto inicial aí da minha partícula. Tá? Então, aqui para saber, né, qual que seria, calcular qual é a cara da minha função v, né, saber qual que seria a minha antiderivada que eu calcular, ela vai dar A.
né? Então, qual que seria a cara de V? Então, V, né? Então, a antiderivada aqui V seria igual a t mais uma constante arbitrária, né? Porque se eu calcular a derivada de a vezes t em relação a t, vai dar a. Constante arbitrária dá zero. Então, seria minha antiderivada, é isso aí. O que seria o quê? Eu estou calculando indiretamente a integral dv dt, né? Aqui é minha função, igual a integral de a dt. Isso daqui seria v igual a de t mais c. Então, dessa forma eu consigo determinar quem é a minha cara de v. Tá. Eu tenho uma condição inicial, né? A condição inicial que eu sei que v aplicado em zero, eu estou denotando com valor aí v0, né? Então eu sei que se v de zero é igual, vou colocar v0 aqui na frente, v0 é igual v0, v é aplicado em zero, que é a função a é at mais c, que é a vezes 0 mais c, isso daqui eu vou obter que c é igual a v0. Então minha função que satisfaz ali aquele PVI é v igual a de t mais v0. Beleza. Aí aqui eu já descobri a cara de v, né? Eu consigo resolver agora, né, o meu PVI dx dt igual a v de t, né? Onde aqui também eu tenho a condição x de zero, né, que é igual a x aplicado em zero. Então, resolvendo dessa forma, é pegar o quê? Quem que é a minha antiderivada aí? Que se eu chamar x do que na hora que eu vou calcular, vai dar a de t mais v0, né? Indiretamente é o que? Você vai calcular a integral da função aqui dentro. Vou destacar aqui como está. Estou calculando a integral dx dt na variável t, que é a integral de v de t dt. Isso daqui, que é calcular o antiderivado, seria minha função x de t que eu quero descobrir, né? O v de t, eu sei que é a integral de a de t mais v0, a constante, dt. E usando aquelas propriedades de soma, né, usando também da tabela, você tem a constante sai para fora, né, v0 é uma constante, só economizando um pouco de tempo, eu tenho que isso aqui vai ficar at ao quadrado dividido por 2, mais v0t mais uma constante arbitrária. Aí, para saber do problema de valor inicial, você consegue determinar essa constante arbitrária, né? Qual é a minha condição inicial, que é x0, né? Dá igual a x índice 0. Então, eu sei que x índice 0 é x aplicado em 0. E minha função x de t é a vezes 0 ao quadrado dividido por 2, mais v0 vezes 0, mais c. Isso daqui eu vou obter c igual a x0. Então, se minha aceleração é constante, né, portanto, se a aceleração é constante, vou colocar de outra cor aqui para não confundir, constante A, então a função movimento retilíneo é dado por vou colocar de outra cor, aqui preto novo, x de t, né, igual a t ao quadrado sobre 2 mais v0 de t mais x0, né, onde
x0 é a posição inicial, e v0 é a velocidade inicial.